Segunda-feira, dia 24, sétima semana do tempo comum. Confiei no vosso amor, Senhor. Meu coração por vosso auxílio rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Só Deus pode tudo, mas tudo é possível para quem tem fé, quando a fé está alicerçada na oração. Vamos acreditar e viver? Sempre que pedimos a Deus algum tipo de cura, geralmente ficamos limitados às nossas dores corporais e psíquicas. No entanto, será que Ele não tem mais a nos oferecer? Se a graça se resumisse apenas isso, então por que Jesus não curou todos os cegos, aleijados, surdos e enfermos em geral, em vez de fazê-lo apenas pontualmente? E quando a cura pedida, chorada e rezada de um mal físico não ocorre, significa que Deus não escutou a nossa oração? Muitos de nós tivemos um passado sofrido, marcado por dores e traumas. Mas como aliviar o peso da bagagem que carregamos e viver plenamente o presente? Tentamos, através do rádio, trazer respostas para estas questões, além de ampliar nossos horizontes a respeito da verdadeira cura que Deus quer realizar em nossas vidas. Trata, em suma, da proposta curativa de Jesus Cristo, que se dispõe a retroceder conosco na raiz de quaisquer enfermidade, a fim de curá-las e nos deixar livres. Não se trata de um toque mágico, mas de uma experiência de fé. Isso, porém, também exige algo de nós. Cabe, pois, a pergunta: até que ponto vai a sua real disposição? Retomando as passagens bíblicas sobre a missão de Jesus e suas curas realizadas por ele, espero que você possa compreender o verdadeiro sentido dos textos bíblicos para além do que está escrito. A mensagem subliminar, isto é, aquilo que é dito nas entrelinhas, tem alto poder curativo, mas precisamos ser capazes de captar, internalizar e, sobretudo, implementar essas diretrizes em nosso dia a dia. Gostaria muito de poder conduzir você nesse tratamento intensivo através do rádio. Talvez se trate de um processo exaustivo de autoconhecimento e correção de rota, a começar pela compreensão equivocada de que viver conforme os mandamentos de Deus acabaria por tolher nossa liberdade individual. Ao contrário do que pensamos, a liberdade cristã é uma grande conquista, um privilégio que nos faz encontrar e experimentar verdadeiramente as coisas boas da vida. Cortes, podas e renúncias são necessários nesse processo. Porém, não é esse o caminho natural do crescimento? Deus nos fez com tanto amor à sua imagem e semelhança. Mente, olhos, coração, mãos e pés são partes do nosso corpo. Então, convido você a confiá-los ao escrutínio do médico dos médicos. Colabore entregando suas dores e queixas e também refletindo sobre elas. Ajude-o no diagnóstico. Não que ele já não saiba, mas esse exame minucioso é, antes de tudo, uma tomada de consciência para você. Em minha vida, Maria Santíssima ocupa um lugar muito especial e por isso também incluí algumas reflexões sobre uma oração cada vez menos rezada, mas que faz parte do rosário, tal qual tradicionalmente rezamos, a Salve Rainha. Esta oração engloba a realidade de uma mãe que acompanha todo o processo de salvação e redenção da humanidade.
Tenho certeza de que você, com base nesta compreensão, vai resgatá-la e incorporá-la como indispensável em sua vida. A palavra nos desafia. Tudo é possível para quem tem fé. Aceitemos o desafio. A maior de todas as curas. O mundo nunca esteve tão doente. Refiro-me à sua saúde física, mental, emocional e, é claro, espiritual. E antes que alguém me pergunte, já me apresso em responder. A culpa pelas doenças que acometem as pessoas e pelo seu sofrimento não é de Deus. Todos nós temos algo a curar em algum momento da vida. Precisamos, mais do que nunca, restaurar o bem-estar e a dignidade de viver. Pois bem, fomos criados com corpo e alma. Não obstante, quando pensamos em cura, logo a relacionamos apenas à parte física, formada por todos os nossos órgãos e suas funções. Em parte, isso é bastante compreensível. Afinal, é por meio do corpo que deixamos transparecer nossa fragilidade, que aumenta progressivamente com o passar dos anos. Não é nenhuma novidade que, a partir do nascimento, o ser humano se desenvolve e se deteriora ao mesmo tempo, até que, em um momento derradeiro da nossa vida, a qual esperamos seja o mais longo possível, a morte se consuma. Nesse percurso, a cura do corpo, aquilo que chamamos de cura física, é cura de apenas uma parte do nosso ser e não a nossa totalidade. O espírito é o primeiro que adoece. Uma frase muito conhecida diz: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Eu diria algo ainda mais certeiro: quando o espírito está doente, o corpo sofre. Aqui no rádio já falei algumas vezes sobre feridas da alma. Abordei mais profundamente o que pode levar nossa alma a adoecer. Aqui retomo de forma sucinta a ideia de que, quando nos afastamos de Deus, quando colocamos em seu lugar falsos deuses e ídolos, quando nos embriagamos com paixões e ilusões mundanas, nossa alma adoece. Isso porque, como sempre enfatizo, fomos criados por Deus e dele viemos e para ele voltaremos. Sofremos sem o amado de nossa alma, como diz o salmista: eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Salmo 42. Um dos versículos das Sagradas Escrituras mais pertinentes para os dias atuais, marcados por desafios, doenças e pela violência de grupos radicais no mundo afora, encontra-se no livro de Josué. Se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amoreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Livro de Josué, capítulo 24, versículos 15. Vou mais fundo. Por que não enxergamos nossa família e cada um de nós como uma casa, isto é, a morada do Espírito Santo? Isto mesmo, você e sua casa devem servir ao Senhor com retidão. Podemos pedir: Senhor, envia teu Espírito Santo. Tira do meu horizonte os deuses falsos. Dá-me clareza quanto ao demônio que estou servindo, quanto ao ídolo que está reinando em minha casa, quanto ao falso Deus que está me seduzindo. Quero servir somente ao Senhor. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte.
fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, meditar sempre as realidades espirituais e praticar em palavras e ações o que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura é do Antigo Testamento, livro do Eclesiástico, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Salmo 92, e nos convida a rezar. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. O Santo Evangelho, escrito segundo Marcos, capítulo 9, versículos 14 ao 29, assim está escrito. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e ficar completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se pedes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulso de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Marcos, capítulo 9, versículos 24 ao 29, nos ensina a palavra do Senhor. Somos todos necessitados de Deus. Jamais poderemos viver sem Ele, mas para estar com Ele é preciso ter fé. Por isso diz Jesus:
Se pedes, tudo é possível para quem tem fé. Nossa vida e nossa oração devem ser marcados pela fé. O Senhor se põe ao nosso lado, mas é preciso a Ele suplicar com profunda fé, na certeza de que está conosco, escuta-nos e faz o melhor para nós. Deus pode não nos dar o que pedimos, mas jamais deixa-nos faltar o que realmente precisamos. Senhor, de coração vos darei graças, vossas maravilhas cantarei. Em vós exultarei de alegria, cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. Saul buscava Davi como seu inimigo para matá-lo. E Davi tem Saul diante de si, inteiramente desprotegido, mas recusa a vingança, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Atendendo ao pedido do povo que queria ser um reino como as demais nações, Deus escolhe Saul, que pela unção do profeta Samuel é feito o primeiro rei do povo. Todos nós cristãos, em nosso batismo, fomos ungidos. Mas, para Deus, será que um não cristão, um não ungido tem menos valor do que um ungido? Por ser humano, criatura sua e amada por Ele, por isso mesmo não traz em si algo até mais precioso do que uma unção religiosa? E como tal, não mereceria sempre o mesmo divino e inviolável direito e respeito à vida? É o que Jesus claramente nos propõe. Amai os vossos inimigos, isto é, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28. Mesmo em quem nos faz o mal, que vejamos em divina profundidade, mais do que sua maldade, seu ser, sua vida, dignos de todo respeito. Amar só quem nos faz bem é tão somente humano que até os pecadores o fazem. Então, jamais enfrentar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 21. E seguindo esta chave de ouro, o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 31. A quem faz o bem em total gratuidade, sem nenhuma condição, Jesus promete esta grande recompensa: sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 35. Assim, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 36. O Pai não julga, jamais condena, mas sempre perdoa. Então, não julguemos nem condenemos, mas perdoemos sempre, e receberemos igual atitude dele para conosco. Ele não só perdoa, mas também até cura toda enfermidade, nossa dificuldade de sempre perdoar. São Paulo nos fala dessa conversão constante que devemos viver. Compara Adão, tirado, formado da terra, como sendo o primeiro homem, e assim fomos criados, a Jesus, o segundo e definitivo homem, este sim, celeste, vindo, tirado do céu. Sendo terrestre, assumamos sempre mais o celeste. Na medida em que, sendo terrestre, formos assumindo o celeste de Jesus, teremos condições de imprimir divindade, amor, perdão no coração da terrestre humanidade.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.